Oi gente, tudo bom? Olha só, eu vou apresentar para vocês aqui uma técnica de ajuste que ela, assim, não é tão conhecida, né? Mas é uma técnica muito poderosa e muito simples de implementar, certo? Muito simples de implementar, beleza? Obviamente, você pode dizer para mim, mas para que eu vou aprender uma técnica de ajuste se eu tenho o XMGrace, se eu tenho um Origin, se eu tenho meio mundo de programa que já faz isso, né? Sim, eu concordo com você. Eu concordo que existem bons programas já comerciais até para fazer esses ajustes. Tudo bem. O lance é que, ao aprender essa forma de ajuste aqui, a gente vai aprender o método do gradiente descendente, que é um método de minimização muito interessante, que pode ser usado em muitos problemas da mecânica estatística, muitos problemas de dinâmica molecular, entendeu? Então é um método muito interessante. Então aqui eu vou usar ele para fazer um ajuste eu tenho um dado, a curva de dados, tem um monte de dados experimentais, por exemplo, e eu quero ajustar esses dados por uma dada curva, beleza? E aí, né, eu vou usar esse método. Mas a ideia dele é que você pode usar ele em qualquer problema que tenha a ver com minimização ou até com otimização, beleza? Então a ideia é essa, certo? Então vamos lá. Então vamos primeiro para o problema, né? O problema é esse aqui, certo? Digamos que eu tenha algum conjunto de dados x, y, y. Isso pode ser temperatura, calor específico, temperatura, potencial químico, temperatura e não sei o que. Pode ser qualquer dado aí que você quiser, tá bom? Ou seja, duas colunas, x, y, beleza? E você tem esses dados e você quer fazer um ajuste. Vamos supor que o ajuste que eu quero fazer é um ajuste bem complexo, é um ajuste exponencial aqui dessa forma aqui, ó. A que multiplica e elevado a bx mais c, tá bom? Beleza? Vamos supor que você queira fazer esse ajuste aqui, tá bom? Então, quais são os parâmetros a, b e c que você vai colocar para que essa curva fite esse cara aqui, entendeu? É isso, basicamente é isso. Então, como a gente fazer isso através do método do gradiente descendente, tá bom? Então vamos lá. Em geral, os ajustes, como a gente já viu aí no ajuste linear e tudo mais, eles partem da seguinte premissa: você vai calcular a distância entre o dado em questão, no caso aqui, por exemplo, y, para a curva de ajuste. É essa fórmula aqui, ó. Tá vendo? Aqui está o dado e aqui está a curva de ajuste, tá vendo? Tá percebendo aqui? Deixa eu ampliar para vocês verem aqui. Ó, dá uma ampliadazinha aqui para ficar mais fácil. Ó. Aqui está o dado e aqui está a curva de ajuste. Essa distância, no caso ao quadrado, certo? É esse erro médio aí, né? Essa distância, no caso o erro médio quadrático, né? Essa distância tem que ser minimizada, você tem que reduzir essa distância, tem que minimizar essa distância, tá bom? Por exemplo, eu fiz um procedimento desse quando eu fiz aqueles estudos de Covid. Quem acompanha o meu canal lembra que eu fiz uns cálculos envolvendo o modelo SR para fitar e fazer também previsões para as curvas de número de infectados ou até casos letais da Covid, lembra? Eu fiz um método parecido com esse de minimização, beleza? Então, minimizar para fazer ajuste requer calcular esse erro médio quadrático, que é isso aqui, e encontrar quais são os valores A, B e C para que esse erro seja mínimo, de forma que a curva se aproxime dos dados. Tradicionalmente, esse é digamos assim, o foco por baixo de ajustar uma curva de dados. É você pegar a curva experimental e encontrar uma curva matemática que consiga se aproximar o máximo daquela curva. Então você tem que minimizar o erro, tá bom, gente? Beleza? Então como é que a gente vai fazer? A gente vai usar esse chamado método do gradiente descendente. Qual é a ideia do gradiente descendente? A ideia é essa daqui, né? Quando você vai minimizar uma função, digamos que você vai lá e chuta lá um valor θ, certo? Tradicionalmente, quando você está próximo do mínimo ali, se você estiver se afastando do mínimo, o que acontece com a derivada? A derivada cresce. Então você tem que trazer ela para a direção contrária, para você diminuir ela, não é isso? Então você vai chutar um valor θ, calcular a derivada, e aí você vai fazer essa subtração dela, porque quanto mais você se afasta, mais essa derivada acaba crescendo aí, certo? Né? E aí
de modo ele começa a crescer. E aí você precisa trazê-la mais para a região onde você tem ali o mínimo. Beleza? Então, essa é a ideia. Você chuta um valor e recalcula esse valor através subtraindo o termo derivada. E esse cara aqui é um fator que eles chamam de fator de aprendizagem. Beleza? Que basicamente é um parâmetro, né, de ajuste, que é como se fosse o quão rápido ou quão lento você se aproxima do mínimo. Beleza? Então essa é a ideia. Então você vai chutar um dado valor. Obviamente esse valor aqui pode não ser um só valor, pode ser um monte de valores. No caso aqui vai ser A, B e C. Então você chuta 3, calcula as derivadas. Aí, eita, não deu não, lá no mínimo não. Então vamos lá, então subtrai a derivada. Essa é a ideia, entendeu? Então a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai calcular as 3 derivadas parciais, no caso, daquela MSE em relação a A, B e C, e vai usar cada derivada dessa para calcular as equações de atualização. Então tá aqui, você chuta A, B e C, calcula suas respectivas derivadas, que são essas daqui, ó, e aí bota nessa fórmula aqui e vai fazendo iterações. Um monte de iterações. Certo? Quando o número de iterações cresce consideravelmente, isso aqui converge para o mínimo. Então esse é o método do gradiente descendente. Beleza? Então qual é a ideia? Chuta A, B e C, calcula essas derivadas e aí itera uma vez. Pega esse A novo aqui, o B novo e o C novo, ressubstitui lá em cima, calcula de novo esses carinhas aqui e volta para cá. E faz isso um monte de vezes, certo? E aí acaba convergindo. Tradicionalmente esse parâmetro aqui ele tem que ser pequeno, viu? Esse parâmetro, esse eta aqui, essa gente chama de taxa de aprendizagem, que basicamente é o passo de como você está se aproximando do mínimo. Esse passo tem que ser pequeno. Se você botar esse negócio grande, ele acaba o método não convergindo, beleza? Então é isso, beleza, gente? Então é bem simples. Vamos lá, o programa, tá aqui o programa, né? Então eu fiz o programa aqui, né? Vamos lá, né? Então, primeiro eu preciso gerar os dados, né? Eu preciso produzir esses dados. Para simplificar a minha vida, eu vou produzir os dados já parecido com isso aqui. Eu vou pegar um exponencial desse tipo aqui e vou somar um número aleatório aqui, tá bom? É isso que eu vou fazer. Então eu vou pegar esses caras aqui e vou somar um número aleatório. Eu fiz isso lá na reta também, lembra? Quando eu fiz o problema da reta, eu peguei uma reta e botei um número aleatório lá, né? Lembra que eu fiz isso? Se você pegar lá o vídeo de ajuste linear que eu fiz, eu também fiz mais ou menos a mesma coisa. Eu peguei uma função linear e botei um número aleatório lá. Então é isso que eu vou fazer. Então tá aqui, ó. Então eu vou gerar esses dados aqui, ó. Aqui eu estou gerando, ó. O XI eu estou botando como sendo números 0, 0.1, 0.2, 0.3, aqui tá errado. Aqui é dobro, esqueci o dobro, né? Esqueci de transformar um inteiro para dobro. Então eu fiz um loop de 1 até n aqui, de 0 até n menos 1, e aí eu coloquei aqui o x como sendo os números 0, 0.1, 0.2, 0.3, tá bom? E agora aqui está o y, que é a curva. Então eu pego a função, certo? Pego a função aqui, aquela função, e aí boto o número aleatório aqui, ó. Boto o númerozinho aleatório, beleza? Então é isso. Então aqui eu estou gerando números que são aproximadamente exponencial mais o número aleatório, né? Beleza? Aí o que é que eu vou fazer? Vamos lá. Então aqui eu gero os dados. Quando eu gero os dados, eu vou escrever esses dados. Eu escrevo ele nos dados iniciais, né? Aí aqui eu começo as iterações. Eu faço um loop de iterações. Esse loop de iterações, ele vai ficar aqui rodando para um número grande de iterações. Nesse programa eu botei aqui da ordem de 1 milhão de interações, olha aqui, beleza? 1 milhão de interações. A taxa de aprendizado eu botei um número bem pequenininho, ó, tá? E botei 100 pontos, beleza? Aí quando eu entro no loop de iterações aqui, ó, o que é que eu faço? Eu chamo essa função que eu chamei de gradiente. Quem é essa função gradiente? Essa função gradiente ela recebe x, y, n, a, b, c, tá bom? Vamos ver lá. E recebe esses caras aqui, ó, que são os gradientes, tá? Então, beleza. Quem são esses caras? Vamos lá, vamos lá. Lembrando aqui, né? Vamos lá para a função gradiente. Então, o gradiente ele recebe o x, que é a coluna x, e y, que é a coordenada y, um número inteiro, aí tem um número a, b, c, e tem aqui, ó, esse grade a, grade b, grade c, que são respectivamente esses gradientes aqui, ó. São essas derivadas aqui, ó, tá bom? Observe, velho, que eu fiz ele, eu estou colocando ele com esse carinha aqui, esse asterisco aqui,
e estou também entregando ele na função com esse cara aqui. Por quê? Pela seguinte coisa, eu quero que essa função aqui, esses valores sejam modificados dentro da função, e eles vão ser modificados. E eu quero que eles sejam devolvidos com o novo valor. Então isso no final das contas, gente, isso é um tipo um ponteiro, tá bom? A forma como o C trabalha para fazer essa troca de informações, né? Então esses caras aqui eu simplesmente entrego na função, eu simplesmente vou lá e entrego eles lá, certo? E esses caras aqui eu preciso que eles sejam calculados lá dentro e vão ser devolvidos com outro valor, tá bom? Então é isso que acontece aqui. Então essa é a maneira. Então eles entram com asterisco, asterisco, asterisco. Beleza? Aí eu boto eles como zero inicialmente, aí vou fazendo os gradientes aqui, ó. Tá aqui o primeiro gradiente, a primeira derivada, né? O segundo e o terceiro. Beleza? Esse erro aqui é a diferença entre o dado e a função prevista. Quem é a função prevista é a exponencial. Beleza? Tendo isso calculado, eu aplico agora na fórmula de atualização. Beleza? Tranquilo? Tem só um detalhezinho aqui, ó. Isso aqui é o seguinte, eventualmente, se esse eta for muito pequeno, não for muito pequeno, esses caras vão divergir. Aí a gente coloca, em geral, para ele não estar divergindo, essas coisas aqui não estar divergindo, a gente coloca um limitante aqui, ó. Então eu coloquei uns valores limitantes aqui. Eu botei mais 1000 e menos 1000. É só para esse A, B e C não ficar grande demais. Você pode até tirar isso aqui a priori. E caso eles crescerem, você ignora. Certo? Mas isso aqui é só para você não ter valores muito grandes. Então basicamente é isso. Calcula o gradiente e aqui atualiza. Chegou aqui, ele reintroduz os valores com os novos valores de A e B e C aqui que foram atualizados. E aí os novos gradientes. E assim vai-se embora. Compreendeu? Então é isso, entendeu? Então vamos, aí no final das contas o que é que eu faço? Eu escrevo quais foram os parâmetros ajustados e aí o que é que eu vou fazer? Eu vou criar um novo arquivo. Os dados, eu plotei os dados na tabela dados iniciais, beleza? Agora eu vou, após achar quem é A, B e C, eu vou escrever um gráfico chamado ajuste, onde eu vou plotar a função ajustada. Ela vai ter x e essa função prevista aqui que é A exponencial de bx mais c, que é a função que eu quero ajustar, para ver se a curva do ajuste fica igual à curva dos dados, ou ficar próximo, entendeu? Beleza? Então vamos lá, né? Deixa eu... Tanto programa que eu estou fazendo aqui, velho. Aqui... Pronto, é esse. Não é tão rápido não, essa técnica, mas também não é a demora do outro mundo não. Pronto. Aí agora vamos fazer dados iniciais, que são os dados que eu gerei, né, que são aleatórios, e o ajuste, para ver o que acontece. Vamos ver? Tá aí, certinho. Beleza? Né? Só para quem não conseguir ver, duas curvas, né? Aqui tá, as bolas são os dados iniciais e a linha vermelha é a linha do ajuste. Então ficou bem legal, né, o ajuste, né? Beleza? Então é uma técnica bem interessante. Não é a mais rápida para esse tipo de coisa, mas é interessante. E como eu disse, é uma maneira potente de você minimizar, certo? Por exemplo, você pode usar esse tipo de técnica, adaptar ela para calcular, por exemplo, num problema do tipo bosônico, na mecânica estatística. Se você quiser calcular o potencial químico, por exemplo, dá para você fazer isso. Dá para você usar uma técnica desse tipo de ajuste, na linha do gradiente. Entendeu? Existem muitos problemas. Quando você tem problemas de dinâmica molecular, onde você tem várias partículas e você precisa encontrar a condição de energia mínima, você pode usar ela usando essa técnica do gradiente descendente. Entendeu? Então é uma técnica bem potente. Beleza? Aqui eu usei para fazer um ajuste, né? Beleza? É isso, gente. Beleza? Muito obrigado, viu, pela atenção. Espero que tenha ficado claro aí. Um abraço. Tudo de bom.